Olá, me chamo Marcos Cruz, sou biólogo e hoje eu vou falar um pouco sobre controle de fauna sinantrópica. Bom, primeiramente eu gostaria de me apresentar. Sou biólogo formado no estado do Pará, de onde sou natural, e atualmente moro no Rio de Janeiro e trabalho com manejo de fauna em aeroportos e controle de fauna sinantrópica, especificamente pombos, em outros locais. E a principal ferramenta que eu utilizo para o manejo de fauna e para o controle é a falcoaria. A falcoaria, que é a arte de adestrar aves de rapina para caça, uma prática milenar reconhecida pela Unesco como patrimônio da humanidade, atualmente vem se popularizando com a aplicação dela através do manejo de fauna. Utilizamos a falcoaria no aeroporto para afugentar e, em alguns casos, capturar outras espécies de aves que frequentam o ambiente aeroportuário. Bom, primeiramente vamos para a definição sobre o que é fauna sinantrópica. A sinantropia está relacionada à aproximação com o ser humano. Fauna sinantrópica são aquelas espécies de fauna silvestre que habitam, que frequentam, que acessam, que adquirem vantagem com as atividades humanas. A fauna sinantrópica mais famosa é aquela que está relacionada à nocividade, que é a fauna sinantrópica nociva, que está relacionada à transmissão aos vetores de doença. Posso citar várias aqui, por exemplo, pombos, ratos, mosquitos, baratas. São animais que estão ligados diretamente ao meio urbano, são animais que se adaptaram naturalmente ao meio urbano e que trazem prejuízo ao homem. Porém, a fauna sinantrópica nem sempre traz prejuízo para o homem, apesar de que a maioria dos casos é indesejado a presença dessa fauna. A gente tem que ter a consciência de que alguns animais silvestres se aproximam do homem e que trazem benefício. Posso dar exemplo dos morcegos como polinizadores, controladores de insetos, das corujas, por exemplo, a Tita furcata suindara, que é uma espécie muito adaptada ao meio urbano, principalmente aqui no nosso país, e que tem um papel muito importante como controladora de outra fauna sinantrópica nociva, no caso dos ratos, por se alimentarem dos ratos. A gente tem que ter um pouco de cuidado para não famigerar a fauna sinantrópica em geral. Bom, em relação ao controle de fauna sinantrópica nociva, a que eu tenho experiência e que tenho me dedicado nos últimos anos, parte da minha profissão, é o controle de pombo. O pombo é um animal muito adaptado ao meio urbano, não é uma espécie originalmente do Brasil, é uma espécie que foi trazida provavelmente pelos portugueses e que se alastrou de uma tal forma. A presença desse animal está ligada diretamente às atividades humanas. Pombo doméstico é um animal que praticamente depende do ser humano para viver, para forrageamento, para local de abrigo e nidificação. É uma ave muito abundante nos centros urbanos, frequentando praças, prédios, casas, quintais, e que se aproveita dos dejetos humanos para se alimentar e das construções humanas para abrigo e nidificação. A presença do pombo traz, sem dúvida, prejuízos à saúde humana, principalmente por ele ser transmissor de inúmeras doenças, inclusive a coccidiose e a toxoplasmose e várias bactérias, que faz da presença dessa ave algo indesejado no meio urbano. O controle dessa espécie específica é muito necessário. Há 5 anos que eu trabalho em diversos tipos de empreendimento que contratam a empresa para combater as infestações de pombos domésticos. Por exemplo, hospitais, redes de alimentos como supermercados, distribuidoras, portos, shoppings. A questão de saúde pública, a realização de um controle eficaz da população de pombo. A gente sempre fala em controle, porque a eliminação do foco por completo é praticamente impossível. Isso, lógico, que depende de cada caso. Cada caso em um controle de fauna deve ser estudado especificamente, e é muito importante falar que o mesmo método utilizado para uma situação em uma certa região, um certo local específico, pode ser que não funcione em um outro local, por mais que a espécie seja a mesma. Cada problema relacionado à fauna sinantrópica tem suas próprias características. Então, um estudo preliminar, uma visita técnica de quem entende, de um biólogo especialista no assunto, é fundamental para o bom gerenciamento desse risco. Bom, na questão dos pombos, a principal ferramenta e a que mais surtiu efeito de todas as que eu testei foi a falcoaria. Claro que em um controle efetivo populacional, quer seja nociva ou não, um conjunto de técnicas deve ser abordado. Na verdade, é o conjunto de técnicas, é a diversificação de técnicas que vai trazer a eficiência para o projeto. Algumas técnicas tenho utilizado para o controle de pombos e a que mais se mostrou eficiente foi a falcoaria. As aves de rapina, principalmente os gaviões, asa de telha, parabuta e unicínctor, são utilizadas para capturar e afugentar os pombos do local. Simplesmente com a presença desses predadores, a população dessas aves passa a enxergar o local como inóspito, como um local indesejado, que é ali onde antes era seguro, agora tem atividade de um predador natural. E eles instintivamente reconhecem as aves de rapina como predadores naturais. Não só a sinantropia ligada à nocividade em relação à saúde humana, quanto algo que pouca gente sabe, que é relacionado à atividade aeroportuária, por exemplo. Todo aeroporto enfrenta problemas com a presença da fauna, e essa fauna é indesejada para o local, porque afinal de contas, existem operações aéreas ali sendo realizadas, e a colisão entre fauna e as aeronaves é algo muito frequente e é algo que traz um risco
muito sério a segurança das operações aéreas. A maior parte dos aeroportos do Brasil e do mundo tem um programa de gerenciamento do risco da fauna, que significa você estabelecer diretrizes juntamente com uma equipe altamente especializada, uma equipe técnica, para você mitigar os riscos que a fauna pode representar. A partir do momento que o homem decidiu voar, ele teve um problema, porque antes dele, outros animais já voavam. Afinal de contas, aquele espaço ali já pertencia às aves. O espaço aéreo já pertencia às aves muito antes de nós. Portanto, a gente deve muito respeitar o espaço da fauna silvestre, mesmo que tenha caráter sinantrópico. Afinal de contas, essa fauna se aproveita de recursos que uma atividade humana proporcionou, no caso dos aeroportos, na questão de oferta alimentar com as áreas gramadas, na questão de surgimento de térmica com as áreas asfaltadas de um aeroporto. Tudo isso é um atrativo muito grande para a fauna nos aeroportos. Devemos sempre respeitar essa fauna e devemos estabelecer planos de manejo, não só pensando no bem-estar humano, mas também pensando no bem-estar animal. É isso que faz de um plano de gerenciamento de risco da fauna em um aeroporto ser bom. A fauna silvestre passa a ter perfil sinantrópico ao frequentar uma área aeroportuária justamente porque ela se aproveita, ela tem vantagens com essa atividade humana. A gente pode citar inúmeros atrativos de fauna presentes em um aeroporto. Por exemplo, as áreas gramadas, sendo fonte importante de alimento, no caso de insetos, para inúmeras espécies, sendo a principal delas o quero-quero e o carcará. A gente pode citar as edificações de um aeroporto servindo de ninho para urubus, pombos, áreas alagadas que venham a se formar por uma questão de deficiência no sistema de drenagem, atraindo espécies limícolas como garças, savacus. É muito comum também encontrarmos carcaças dentro de sítios aeroportuários, quer seja vítimas de próprias colisões. Isso atrai outro tipo de fauna, as aves carniceiras como os urubus e os carcarás. Então, um bom controle de fauna nessa questão da sinantropia de aeroporto, ela é baseada num conjunto de técnicas que vai minimizar, que vai primeiramente tentar eliminar a presença desses animais no sítio aeroportuário. Então a base de uma boa pirâmide para gerenciamento desse risco é o controle indireto, são ações indiretas que fazem com que a fauna passe a não mais olhar aquele aeroporto como algo atrativo. Posso citar vários exemplos de ações indiretas, como o manejo da grama, o manejo de áreas alagadas, estímulo de pesquisas relacionadas à dieta alimentar das aves, e claro que junto com o manejo indireto, tem que haver um manejo direto. O manejo direto vai solucionar um problema atuando diretamente naqueles espécimes que frequentam o sítio aeroportuário. Existem várias formas de manejo direto e o conjunto das técnicas, de acordo com cada problema de cada aeroporto, é que faz a mitigação desse risco dar certo. O mesmo problema que eu posso enfrentar no aeroporto de São Paulo, apesar de ser um problema parecido com o aeroporto de Brasília, por exemplo, técnicas distintas podem ser usadas. Afinal de contas, cada aeroporto tem a sua peculiaridade. E é por conta disso que antes da execução do plano de manejo, tem que haver um estudo na área. Um estudo qualitativo e quantitativo, principalmente o estudo comportamental, para saber como as espécies interagem com o meio e a ecologia de todo aquele sistema. Exemplo de manejo direto, a gente pode citar os afugentamentos, através de fogos de artifícios, através de cães treinados, através de sinais sonoros, como estampidos através de equipamentos de gás. Podemos citar o afugentamento com as efígies, que são bonecos que simulam, por exemplo, um predador, e finalmente as ações de captura, através de armadilhas e através de falcoaria, por exemplo. Na experiência que atualmente tenho com o aeroporto específico, há 3 anos trabalhando nele, chego cada vez mais à conclusão que a falcoaria, de todas as técnicas de manejo direto, é que se mostrou mais eficiente. Porque a falcoaria, além de ser um controle biológico dessas espécies sinantrópicas, através da inserção de um predador natural em atividade dentro do sítio aeroportuário, ela não tem um cunho de atração de fauna. Ela não precisa atrair a fauna como as armadilhas fazem. A utilização indiscriminada de armadilhas, em contrapartida, pode piorar a situação da frequência de aves, pelo fato da armadilha ter obrigatoriamente que usar um atrativo, fazendo com que atraia espécies que nem frequentavam ali. Por exemplo, urubus conseguem visualizar a longa distância outros urubus descendo para se alimentarem, assim como carcarás também. Então esse comportamento gregário dessas aves faz com que, de grande distância, você consiga atrair outras aves. Isso tem que ser muito levado em consideração. Utilizamos a falcoaria no aeroporto como a nossa principal ferramenta. Não a única, mas a principal. Na empresa que presta serviço para o aeroporto, temos uma equipe técnica bastante especializada e capacitada.
E isso faz todo o diferencial. A falcoaria no Brasil tem sido muito vendida como solução. A gente sabe que realmente não é a solução definitiva, mas se bem aplicada, se bem usada, pode ser que se torne a principal ferramenta. Toda a equipe técnica da empresa que trabalha prestando serviço para o aeroporto tem uma história com falcoaria, e que geralmente começou pela falcoaria recreativa. A falcoaria, que é o adestramento de aves de rapina para caça, como eu havia dito, a arte milenar, somente no último século começou a ser utilizada nos aeroportos da Europa como experimento para controle de fauna, controle de outras aves. E deu muito certo. Vários aeroportos no mundo inteiro utilizam a falcoaria nesse sentido. Aplicam a falcoaria como essa ferramenta de controle de manejo de fauna. Aqui no Brasil é mais recente ainda. Há cerca de 10 anos começou a ser utilizada nos aeroportos. Apesar de eu praticar a falcoaria há mais de 15 anos, há 5 anos que eu estou envolvido em atividades relacionadas ao aeroporto, a aplicação da falcoaria nos aeroportos, e consigo ver um crescimento muito grande nessa área, principalmente pelos resultados alcançados por algumas empresas. Trabalhamos em um dos maiores aeroportos do Brasil e dispomos de mais de 20 aves de rapina, pelo menos 5 espécies diferentes, entre elas o falcão peregrino, que é a ave mais rápida do planeta. Somos a única empresa a utilizar falcões peregrinos nos aeroportos para controle de fauna. A principal espécie que a gente utiliza para essa atividade é o gavião asa de telha. É uma espécie muito versátil que a gente utiliza para captura e afugentamento das maiores espécies e das principais espécies: urubu, quero-quero e carcará. Na verdade, são essas 3 espécies que são as espécies mais problemáticas, são as espécies que desenvolveram essa sinantropia e que mais causam um problema relacionado às operações aéreas, pelo fato de serem gregárias, pelo fato de terem uma massa muito elevada. E isso aumenta o risco de colisão com dano nas aeronaves. Diariamente trabalhamos para o afugentamento de todas as espécies de fauna que encontramos no aeroporto. Temos de mais de 20 aves de rapinas treinadas, dentre elas falcões e gaviões, treinados com técnicas de falcoaria para captura e afugentamento das outras espécies de aves que habitam o aeroporto. Os gaviões asa de telha são os responsáveis pelo maior número de captura, pela versatilidade e por ser o rapinante de maior número. De domingo a domingo trabalhamos de manhã até a noite na questão da mitigação do risco, principalmente o risco aviário. As aves são as principais responsáveis pelo confronto, pelas colisões entre as aeronaves. Em um aeroporto, por exemplo, ou em qualquer outro projeto de manejo de fauna, mais uma vez a gente fala sobre a diversificação de técnica, porque os animais que são alvo do manejo, eles acabam se especializando muito para driblar as técnicas de manejo. É por isso que é muito importante a diversificação das técnicas. Na questão da falcoaria, utilizamos pelo menos 5 espécies diferentes de rapinantes, que atuam em diferentes estratégias dentro do sítio aeroportuário. Os gaviões asa de telha, por exemplo, são responsáveis pelo maior número de captura, até por estarem em maior número na nossa equipe. Utilizamos principalmente para essa espécie a técnica de Carrock, que é a técnica realizada através da aproximação da espécie problema através do automóvel com o rapinante dentro do carro. O rapinante adestrado é solto através da janela do carro em movimento na direção da espécie problema, fazendo com que o índice de captura pelo ataque surpresa e pela aproximação e pela vantagem da velocidade do carro seja uma vantagem para o rapinante. Isso na verdade não é falcoaria, não vamos confundir. As aves são sim adestradas com técnicas de falcoaria, mas a falcoaria não é isso. A gente fala que a gente utiliza técnicas de falcoaria para o controle de fauna. Afinal de contas, uma técnica de Carrock não existe na verdade um fair play, não é isso que é buscado em um manejo de fauna. A gente busca a eficiência do serviço. Utilizamos algumas espécies de falcões, como o falcão aplomado, que é o falcão de coleira, para captura e afugentamento de quero-quero, por ser o rapinante mais versátil especificamente para essa espécie. O falcão de coleira ele tem uma característica de manobrabilidade que quase nenhum outro rapinante tem. A cauda muito longa e o pequeno porte são vantagens nessa questão da manobrabilidade para esse rapinante, que consegue realizar longas perseguições acompanhando todo o movimento do quero-quero. Utilizando falcões peregrinos, e talvez sejamos a única empresa no Brasil a utilizar falcões peregrinos para controle de fauna. O falcão peregrino é o falcão mais rápido do planeta, é o ser vivo mais rápido do mundo. E o treinamento e o estilo de voo dele na falcoaria, que é a altonaria, faz com que o controle dessa ave seja um pouco complicado de se executar, exigindo sim uma equipe técnica muito especializada e capacitada para o manejo dessa espécie. Os falcões peregrinos também são utilizados para quero-queros, mas também como inúmeras outras aves, anatídeos
garças. Dentre as principais espécies que representam risco à aviação, o falcão peregrino foi capaz de capturar a maioria delas. Best music compilation. Utilizamos grandes falcões como falcões sacre para perseguição de cauda e pequenos falcões como quiriquiri para pequenas aves. A falcoaria dentro de um programa de manejo de fauna não tem a finalidade do abate dos animais capturados, e sim da remoção deles. Apesar dos rapinantes exercerem essa atividade para se alimentarem, afinal de contas é uma questão instintiva comportamental, que é dessa forma que eles adquirem o alimento, mas eles passam por um treinamento especial fazendo com que eles não matem imediatamente a presa. A recompensa ofertada em troca da presa viva é sempre muito farta e mais fácil do que a realização de um abate de uma presa recém-capturada. E os rapinantes logo entendem isso. A maior parte das aves capturadas é possível ser retirada com vida. Esses animais capturados dentro do nosso serviço de manejo de fauna, eles simplesmente são removidos do local. Eles passam por uma avaliação do veterinário e logo são encaminhados para a área de soltura, que normalmente é localizado bem distante do aeroporto, por exemplo. O controle da fauna sinantrópica deve estar ligado ou simplesmente pode resultar numa importante ferramenta também para a conservação. É através desse manejo de fauna que a gente consegue preservar a vida de algumas espécies, a gente consegue manejar a fauna com sustentabilidade. É através de manejo de fauna sinantrópica nociva, inclusive em alguns casos de espécies exóticas, que a gente consegue deixar o ambiente natural mais saudável. Afinal de contas, a proliferação de algumas espécies que são consideradas pragas pode inclusive trazer competição para espécies nativas, fazendo com que planos de manejo dessa fauna sejam fundamentais para a qualidade do meio ambiente. Atualmente, o mercado no campo do manejo de fauna, do controle da fauna sinantrópica, é crescente. Isso se dá muito em função do crescimento da preocupação em relação aos vetores de doença, por exemplo, os pombos e os ratos, a questão da fiscalização que tem se acentuado em instituições onde há infestações, tudo relacionado à saúde pública, e na questão dos aeroportos, a crescente preocupação com as colisões entre as aeronaves, algo que há algumas décadas não era muito mencionado, talvez pela falta de conhecimento ou simplesmente pela questão de ignorar. O fato é, as operações aeroportuárias cresceram muito, a movimentação de aeronaves cresceu muito em todo o mundo, e juntamente com isso, a preocupação da segurança do espaço aéreo. Há alguns anos, um acidente nos Estados Unidos chamou muito a atenção, chamado Milagre do Rio Hudson, que foi quando uma aeronave decolou do aeroporto de Nova York, colidindo com bandas de gansos canadenses que vinham cruzando a cabeceira. O piloto, com muita competência, conseguiu, após perceber a perda completa dos dois motores da aeronave, conseguiu realizar um pouso forçado no Rio Hudson. Esse acidente, que foi comprovadamente pela questão da colisão com as aves, aumentou ainda mais a discussão sobre a necessidade do manejo de fauna em aeroportos. Em vista de todo esse cenário, a fauna sinantrópica merece muito a nossa atenção, principalmente com o objetivo de desmistificação, da gente procurar entender melhor a fonte dessa relação com o ser humano, para então, quando necessário, estabelecermos técnicas eficientes de manejo, de evitarmos a presença dessas aves, não só pensando em evitar a presença desses animais em função de um prejuízo da nossa saúde, ou na questão de perda financeira com prejuízo agrícola, mas também pensando na conservação do meio ambiente, que pode ser completamente afetado por essa fauna. Eu gostaria muito de agradecer a sua participação e dizer que pode contar comigo para tirar qualquer dúvida. As minhas redes sociais estarão disponíveis e muito obrigado.